E aí, povo de Deus, com patrocínio de Panificadora Nossa Senhora da Guia e Instituto Lucimário Caetano, está começando mais um episódio do primeiro podcast cristão católico de Maracanaú, o Conexão Santa. Eu sou o Diego Marques. E eu, Laísa Figueiredo, e hoje a gente está com um convidado muito especial, que são os coordenadores do Movimento Semente, Thiago Rubens e Nadson Lobo. Oi, pessoal, meu nome é Thiago Rubens, né? Como a Laísa falou, eu sou membro do conselho da coordenação do Grupo Semente. Oi, tudo bom? Meu nome é Nadson e eu sou coordenador e membro do Conselho do Movimento Semente. E desde já eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Que caras simpáticos, hein? Muito bom ter vocês aqui, espero que a nossa conversa seja boa, agradável. E como é o objetivo do podcast, que seja inspiradora. Tanto para inspirar em questão de fé, de caminhada, de postura, e que a gente possa sair daqui com uma partilha rica e muito boa. E para a gente começar, nada mais interessante do que o de praxe. Como é que começou essa caminhada de vocês na igreja? Como é que foi esse primeiro inflamar no coração? Se você já vem de uma família católica, como é que foi tudo isso, né? Eu venho de uma família católica, né? Minha mãe sempre me ensinou a estar na missa. Ela sempre quis... O sonho da minha mãe quando eu era criança é que eu fosse coroinha. Sempre sonhou com isso. Ela sonhava e vivia dizendo: meu filho, tudo que eu quero na minha vida é ali ver no altar, ali servindo como coroinha. E eu sempre tive muita vergonha disso. Não queria, assim, participar de nada desse tipo. Mas chegou a ser coroinha ou não? Não cheguei a ser. Eu fiz a minha primeira Eucaristia lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, né? Só que eu era o terror do meu catequista. Eu não deixava ninguém prestar atenção em nada, atrapalhava todo mundo, era uma loucura. Então eu terminei a minha primeira Eucaristia, mas mesmo sendo de uma família católica, eu não tive aquela coisa de terminar, passar ali a minha primeira Eucaristia e me firmar de verdade na igreja. Sumi, passei um tempo fora. E aí, como acontece com muitos jovens, né? Eu fui convidado para participar de grupos protestantes, né? Convidado para participar de Polêmica agora, hein? polêmicas, né? Eu fui chamado para participar de alguns grupos protestantes, participei, mas não sei, eu não me firmei, não cheguei a me firmar em nenhum deles, né? Daí eu participo de um retiro e tudo mais. Só que, para ser bem honesto, assim, eu não ia para a igreja muito na intenção de rezar, de nada disso, não. Eu ia na intenção de namorar, de conhecer gente. As menininhas. As menininhas, né? E aí, eu acabei não me firmando em nenhum desses grupos, nenhum dos grupos protestantes que eu participei. Até que, certo dia, um amigo me convida para participar de um grupo de jovens católicos, lá no Projeto Juventude Fanuel. Eu vou até o grupo, né? Na primeira vez que eu fui, tava tendo missa, né? Tava lotado, não sei que missa era aquela, o que tava rolando ali, mas eu lembro que tava muito lotado. E aí eu não consegui conhecer o grupo de jovens. Precisei uma outra vez, e ali sim, eu gostei bastante, só que a minha intenção continuava sendo a mesma. Era as menininhas, era brincar com a rapaziada. A diversão, né? Me divertir. Tinha o que ali? Uns 16 anos, 15? Eu tinha eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu tinha entre 13 e 14 anos por aí. E aí eu fui e comecei a participar do encontro, né, toda semana. Sem a intenção de ter encontro com Deus nem nada do tipo. Eles estavam prestes a viver um retiro, né? Na época quem coordenava era a Juliana Ellen, né? E eles estavam ali se organizando para vivenciar um retiro. E eu consegui ainda uma vaga, entrei, participei do retiro, foi lá na Casa da Sagrada Família. E, cara, ali eu levei uma rasteira. Ali foi onde eu levei, assim, onde Deus me pegou e eu entendi que eu tava vivendo errado, entendeu? A partir dali foi um processo muito... Eu ainda tô vivendo esse processo, né? Mas dali pra cá foi um processo muito difícil de me reinventar e de tentar ver onde é que eu tava errando e corrigir. E ali eu me firmei na comunidade. Teve um certo momento ali onde eu fiquei todo santo dia, eu tava na igreja. Todo santo dia. Pegava na vassourinha, varria a igreja. Chegava na segunda, terça, quarta, enfim. Até que eu entro pro processo vocacional da comunidade.
sou vocacionado, pré-discipulado, discipulado, já estava 1 ano de me consagrar, né? Aí eu me afasto, me desligo da comunidade, né? E pronto, aí ali começa a surgir o semente, mesmo na minha vida. Massa. Aí a gente É. conversa já. Nesse tempo, tu já conhecia o Nadson ou não? Não, foi no finalzinho. A gente se conheceu no final dessa Jornada. Dessa jornada. No final da jornada dele, mas no começo da minha. A gente, Pronto, então vamos iniciar daí. E tu, Nadson, como é que surgiu esse inflamado coração? Quando é que tu se aproximou de Deus, da igreja? Como é que foi? A minha história é bem peculiar. Vocês vão entender melhor. Porque, assim, minha família nunca foi de igreja. E nem de religião nenhuma. Nem evangélica, nem católica, seja o que for. E aí, a única pessoa que ia realmente para a igreja católica é a minha avó. E meus pais me ensinaram, Nath, tu é católico. Mas eu não sabia nem o que era uma missa. Eu ia pra missa, eu não lembro nem como era quando eu ia pra missa criança. Então, eu realmente não sabia de nada. E aí, eu sempre fui envolvido com uma coisa que é a dança, que sempre amei, assim, sempre rodeou minha vida. E eu recebi um convite para fazer uma apresentação de dança na Fanuel. E aí eu fui pros ensaios e tudo mais. E lá eu cheguei pensando que era uma igreja evangélica. E eu, poxa, que é católica? E eu sou católica porque eu falava que eu era católica, mas nem ia pra missa. E eu sou católica, que é tão diferente. Ou seja, temos aqui um exemplar de um católico de BGE. Exatamente. Católico de BGE. Convertido. E aí, apresentei. Lá foi muito bom. Vi que o juventude era muito jovens, gostei. E aí comecei a frequentar. Comecei a participar, ir para todos os encontros, se envolver. E também, assim como o Thiago, teve um retiro que eu fui. Lembra? Se ninguém te adorar, eu vou. E nesse retiro que foi que eu tive um encontro realmente com Deus. Me apaixonei. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que foi realmente um jeito radical. Quando eu cheguei em casa, tudo que minha mãe pedia, que eu tinha um negócio que minha mãe sempre brigava. Nadson, tu sempre fala, vou já, pra mim. E eu ouvi no retiro que nós temos que obedecer os pais. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe falava, Nadson, isso daqui eu já tava lá do dela. Oi, mãe, que é? Pode falar que eu vou fazer. Tinha tudo isso. Palavrões, eu falava muito, parei de falar. Até hoje, graças a Deus, não gosto de falar palavrão, me incomoda. Então, realmente mudei de um jeito radical. E aí, só que isso tudo, interessante é que disso tudo, nem batizado eu era. Eu não era batizado. Pra ter ideia, eu fui me batizar 2 anos pra cá. Me batizei, me crismei, fiz minha primeira eucaristia e também assumi o meu ministério, que é o mestre. Então, foi algo realmente muito radical na minha vida. E nesse período foi que eu conheci o Thiago, na Fanuel. Né? Foi muito rápido. Eu conheci o Thiago. O Thiago, nós era bem distante, mas fomos se aproximando por conta justamente da igreja. Começamos a rezar junto, começamos a participar das coisas junto. Eu lembro até hoje. Eu fui coordenador do Nadson na época do Se Ninguém Te Adorar Eu Vou, nesse primeiro retiro que Foi. ele participou. Ele tava coordenando e eu tava vivenciando. Projeto de Juventude. E aí nós começamos a participar das coisas junto. O Thiago ia pra igreja, eu ia junto. Eu lembro até hoje no episódio que nós fomos lavar o salão e minha mãe tinha uma motinha pequenininha, nós colocamos um balde grandão, aqueles baldes de água em cima da moto, e nós no meio da avenida tentando andar com A gente ia buscar água na casa de um jovem, a mãe dele lavava roupa, a gente enchia um balde de água, a gente botava o balde em cima da moto, ia levando pra não gastar a água da igreja. Atenção, Padre Francisco, né? A gente pensa na água da igreja. Economizava. Então foi tudo muito radical para minha vida, mas que hoje em dia ainda é muito importante, porque eu me considero um recém-convertido. Então toda vida que eu vejo algo sobre a Igreja Católica, toda vida que eu vejo algo sobre Jesus, sobre os santos, eu me apaixono mais ainda. E tenho certeza que é isso pra minha vida, entendeu? E como a gente sabe, tem muita dificuldade na caminhada católica, principalmente agora na modernidade. Quais são os desafios que vocês enfrentam? Eu acho que assim, eu acredito, o jovem, ele tá sempre querendo se encaixar, né? Ele tá sempre querendo se encaixar. Quando ele tá no trabalho, ele quer ter uma turminha ali pra poder chamar dele, né? Chamar dele e, assim, fazer parte. Na escola, na faculdade, onde quer que ele esteja, ele quer fazer parte de alguma coisa. Só que aí quando a gente assume uma vida em Deus, a gente a gente vai na contramão do que essa galera tá indo, né? Quando tá todo mundo indo para aquele momento ali, sei lá, pra festa, pra farrear, pra tudo mais, a gente tá escolhendo uma outra coisa, um pouco mais sossegada ali. E aí acaba que a gente é considerado chato. Eu acho que a maior dificuldade que eu percebo, e é onde muitos jovens caem, assim, nesse tempo que eu tenho visto, é onde muitos jovens acabam se perdendo, é quando eles tentam a todo custo se encaixar nos grupos.
E a todo custo mesmo. E às vezes custa o relacionamento, a vida que ele tem com Deus, né? Você é um jovem que tá na igreja, que tem uma vida boa ali com Deus, mas para ele conseguir se encaixar num grupo, para andar junto com aquela galera, ele acaba deixando de lado tudo aquilo que ele tá vivendo com Deus e tal. Então acho que uma das maiores dificuldades, né, porque são tantas, mas a maior dificuldade na minha visão é essa necessidade que a gente tem de se encaixar. De ser aprovado, né? De ser aprovado, cara. A gente quer o tempo todo ser aprovado em onde quer que a gente esteja. E aí eu mudo. Na igreja eu sou uma coisa, mas quando eu tô com os meus amigos do colégio eu sou outra, pra poder tentar me encaixar. Como de colocar as máscara, né? Máscara de... Eu estar na tenho igreja. várias faces, né? Eu tenho várias faces. Eu tenho a face que eu uso na minha escola, tenho a face que eu uso na minha igreja, tenho a face... E aí você se perde no meio de tanto personagem, assim, você acaba se perdendo. Esse é um fato, mas a gente sabe que tem vários desafios, mas também tem as partes boas, né? Os benefícios de ser católico no dia a dia. O que é que tu vê como algo positivo em viver a fé católica nos dias de hoje, Nadson? Cara, viver a fé católica é algo muito bom, porque, assim como o Thiago disse, né, ser católico não quer dizer que nós não vamos ser escássio da dificuldade, do dia ruim, sabe, do que nós chamamos de tribulação. Então, quando nós vivemos a fé católica e passamos por esses dias, nós tem uma coisa que aquele que não é cristão não tem, que é exatamente Jesus, o conhecimento de ter Jesus. Então nós vive a dificuldade de boa. Por quê? Porque nós temos um Deus que vai nos ajudar. Então tem até uma música que diz, né, que diz assim, dançar no fogo, andar sobre as águas e rir na desgraça, eu sei, que é exatamente isso. Porque o que para mim é impossível, para Deus é possível. O que para mim é sobrenatural, para Deus é natural. Então, a melhor coisa que tenho para mim de viver uma fé católica, além de tantas coisas que a fé católica me proporciona, né, os sacramentos e tudo mais, é exatamente se sentir amado, seja onde for. Se sentir amado quando você está sozinho, se sentir amado quando você está triste, se sentir amado na felicidade, na alegria. Então, saber que tem um Deus que te ama tanto, que está contigo a todo momento, você não tem mais, quando você se dá conta disso, não tem mais o Como voltar, né? Como voltar. O porquê eu tô triste aqui. Esse Deus não queria ver eu triste. Eu acho a visão do mundo, vamos dizer assim, eu acho a visão do mundo muito cruel em relação a quem nós somos e qual é o nosso sentido aqui, entendeu? Eu acho muito cruel. Filosofou agora. Eu acho muito cruel. Não, mas é porque assim, quando eu penso, poxa, cara... Eu vou postar a frase com o nome Rubens, Thiago. Por favor. Não, mas Foi sério, bonito, assim, foi eu acho muito cruel porque eu vejo pro mundo lá fora a gente é um nada. É um universo infinito, é um mundo onde você pode ter vida em outro, cria um monte de coisa assim onde a gente vai perdendo esse valor. Quando a gente olha para o que Deus nos deixou, aquilo que tem na palavra, a gente percebe que a gente tem muito mais valor do que essas pessoas dizem que a gente tem, entendeu? É por isso que tanta gente lá fora entra em crise. Existencial, depressão, Crise existencial. ansiedade. Porque qual é o meu sentido aqui? Eu tô aqui nessa vida só pra sofrer? É porque a vida é isso. Agora, uma coisa que o Nadson falou que é bem interessante e que às vezes é o que desanima muita gente que vem para a igreja, e é achar que o cristão católico não vai ter dificuldade, não vai passar por dificuldade, porque acha que porque está próximo de Deus vai ficar tudo bem. Mas a grande verdade é exatamente o que o Nadson falou. A diferença de quem está com Cristo e quem não está com Cristo não é a ausência de dificuldade ou de dor, de sofrimento. A diferença é que nós temos a quem recorrer, que nós sabemos que toda essa dificuldade elas podem ser utilizadas como degraus para a santidade, para conseguir o reino. Então não é que o católico se acha melhor do que os demais. A questão é que nós sabemos que nós somos diferentes e escolhemos a melhor parte. E a gente passa a encarar o problema, não como um obstáculo só. A gente começa a encarar ele como possibilidades, oportunidades. É mais uma possibilidade de eu crescer, de me aprimorar, de melhorar. E o que vocês acham que Deus espera da juventude hoje em dia? A juventude hoje em dia, essa geração que vem se tornando, que vem crescendo hoje em dia, é uma geração que nós conseguimos ver que tem muitos problemas de questão de ansiedade, dessas coisas assim do tipo.
que, querendo ou não, atormenta. Quer dizer que não tinha antigamente? Tinha, mas hoje em dia está se tornando muito comum. Mas o interessante, todo mundo já deve ter escutado, quem passa por essas coisas já deve ter escutado isso, né? De que essas coisas, depressão é frescura e é falta de Deus. Só que uma coisa que eu tenho o costume sempre de dizer é que não é a falta, mas Deus é a cura. Então, às vezes, nós se preocupamos tanto com o que eu não consigo fazer ou com o problema que eu tenho. Por exemplo, um jovem, quando chega um recém-convertido, quando chega para a igreja, se preocupa, poxa, mas eu sou tão errado e essas pessoas fazem coisas direito, eu tenho tanto pecado, essas pessoas parecem não ter, e acaba se autocondenando. Só que o que Deus espera é exatamente o ao contrário. Ele aceita a gente da nossa forma. Só que aí nós mudamos com o tempo. Então, o que Deus realmente espera dessa geração é exatamente estar com ele, lado a lado com ele. Porque, dele, né? Porque acabam por se afastar por alguma coisa, porque é uma luta constante, né? O mundo tem as suas coisas que quer oferecer, que tem para oferecer, e Deus tem as suas que para mim é 1000 vezes melhor. Só que para os jovens, a tentação é todo santo dia. É uma festa, e a missa, às vezes, escolhe a festa, sei lá, o São João e outra coisa, o São João. Então é uma luta que acaba por afastar o jovem da igreja. E, querendo ou não, um jovem que não tem raízes, um jovem que não tem uma caminhada boa de fé, acaba por escolher o mundo, porque parece ser mais atraente, né? Ele deu a deixa da próxima pergunta. Tu é bom, Nath, ó. Nessa caminhada que vocês têm como fiéis, participantes de grupo, de pastorais, agora como coordenadores e membros do conselho, né? Qual a dica que vocês dão para os jovens que estão assistindo para caminhar firme nessa jornada de fé? Olha, essa pergunta aí, por incrível que pareça, assim que a gente recebeu o convite, né, pra estar aqui com vocês, foi uma pergunta que veio na minha cabeça. Eu imaginei, assim, que iria surgir em algum momento a oportunidade de falar disso, então eu pensei bem direitinho o que eu ia responder. Grupo de jovens é um ciclo. Pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, tá? Vai passar, daqui a pouco passa. Passa muito rápido. Piscou. Fazem 10 anos que eu fui pro meu primeiro grupo de jovens. Fazem 10 anos. E fazem 5 que eu comecei um grupo de jovens, né? Então, assim, passa muito rápido. Daqui a pouco, quando você menos espera, acabou. Você já tá se casando. Já tá com dor nas costas. Você já tá com dor nas costas. Já não é mais a mesma coisa. Você começa... E assim, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você vai fazer faculdade, você vai começar, a tua rotina vai ficar muito mais cansativa e você não vai ter mais tanto tempo para aproveitar. Então, o conselho que eu dou pro jovem que tá começando agora: aproveita tudo agora. Aproveita. Se tem encontro toda semana, vai pro encontro toda semana. Se tem 10 retiros no ano para você ir, tenta ir pros 10. Sabe? Aproveita tudo. Vai pro grupo na semana, vai para outro grupo, vamos fazer o seguinte, vai para nossa missão lá na quinta, vai pro Semente na sexta, vai pra Santa Missa no domingo, sabe? Eu acho que quanto mais você beber disso, quanto mais você aproveitar disso, lá na frente você não vai se arrepender. Eu me arrependo muito, e olha que eu aproveitei bastante, mas eu ainda me arrependo muito. Hoje eu não tenho mais como participar do Aleluia todos os dias, que é uma coisa que eu amava fazer. Hoje eu não tenho mais como fazer isso, porque eu já tô cansado, já tenho um trabalho e tudo mais também, mais puxar. Além disso, além de aproveitar, porque você aproveitando, você naturalmente você vai se fortalecendo, você vai aprendendo mais. Preenchendo a mente. E outra coisa, só conhece a Deus quem tá ali no dia a dia e tudo mais, bebendo. Fortalecendo essa intimidade com o Senhor, intimidade. né? Uma coisa que eu sempre digo, e vale reforçar, que é uma dica, inclusive anota, pega um caderninho aí, anote o que o Thiago tá dizendo e anota o que eu vou dizer. A melhor forma, e eu digo isso pra minha vida, porque pode ter várias dicas, né? Pode dizer que resiliência, ter perseverança, pode dizer várias coisas, mas pra minha vida... Mas pra minha vida foi o que ajudou muito na minha caminhada, criar laços dentro da igreja. Verdade. Ter amigos, porque tudo se torna mais divertido e mais legal. Porque, principalmente pra mim... E fortalece o outro, um ajuda o outro, porque assim, ó, a missa é mais legal de ir com amigos, o grupo de jovens é mais legal de ir com amigos. Quer dizer que eu tenho que ter amigo pra ter uma caminhada? Não, mas tudo se torna mais fácil, mais divertido. Imagina um jovem que se converteu agora, não sabe o que é servir,
porque servia a fazer com amor. Mas aí o pessoal fala, será que tu pode ir lá limpar a igreja? Só que aí, essa mesma pergunta surge para um grupo de amigos. Aí imagine os amigos se juntando para ir limpar a igreja, se torna mais divertido, Mais entende? divertido. Até limpar a igreja fica mais legal. Então criar Até levar laços. garrafão d'água na moto. fica Justo. mais- Justamente. Até levar garrafão d'água na moto. Até quando tiver passando por uma crise de identidade, De fé. de fé, você vai pedir conselho a quem não é da igreja ou aquele seu amigo que está do seu lado que é da igreja, que é o conselho vai te levar até Deus. Então, para dar conselho, para perseverar mesmo, para ter algo divertido, viver bem a caminhada, é criar laços. E Criar ela laços fica até mais leve, né? A caminhada com amigos. Fica mais fácil de Fica mais carregar o fácil. fardo. O fardo fica mais leve. fica mais A leve. Lázaro vai fazer algumas perguntas sobre o movimento Semente, mas antes a gente queria apresentar para o povo de Deus o que é, de onde surgiu, onde moram, onde se alimentam o movimento Onde Semente. se escondem. A Então, gente não se esconde. o Grupo Semente, ele surgiu, pasmem, a gente comemora 5 anos, só que 5 anos oficialmente como Grupo Semente, né? Mas o Grupo Semente, ele surgiu como um grupo de amigos que se reuniam para rezar, gente. Nós éramos em, 8, 9... Nós éramos alguns amigos, a gente gostava muito de se reunir para rezar. Naquela época esse nem era o nome semente. A gente não tinha nome Semente, a gente tinha um grupinho de WhatsApp que o nome era Frutificados. E cada um tinha nome de Cada fruta. um era uma fruta. Não me pergunte, a gente tinha 13, 14 anos, não quero tinha saber o essa porquê, coisa. mas assim, a gente se reunia ali, toda capela onde tivesse aberto, a gente entrava, a gente ia lá no Santíssimo e a gente começava a rezar. E a gente teve uma vez que no ano novo, né, todo mundo tava em festa, comendo churrasco e tudo mais. Aí a gente se juntou e foi lá pra comunidade Fanuel, lá na capelinha, né, no Santíssimo, e a gente começou a rezar. Então, a gente gostava muito daquilo. E ainda gosta, né? Mas aquilo, aos poucos a gente foi se apegando e criando laços, como o Nadson falou, foi muito importante isso aí pra gente. A gente foi criando laços. Nadson. Tá legal. Nós fomos criando laços. E com o tempo a gente foi pegando gosto na coisa, sabe? A gente foi pegando gosto e tudo mais. Até que eu me desligo da comunidade onde eu estava, né? Foi um processo assim, porque quando você está vivendo uma vocação, quando você está passando por um processo ali vocacional, é bem delicado. Você tem que Tem muitos questionamentos. surgem várias questões, se ali é mesmo o seu lugar, se aquela é mesmo a vontade de Deus para tua vida e tudo mais. E tanto eu como a comunidade, a gente entendeu que aquele era o momento de me afastar um tempo e descobrir se aquilo ali realmente era o que Deus queria para mim. Então eu saio, me desligo da Até comunidade. porque, independente se tu fosse continuar ou seguir um novo projeto, que foi o que aconteceu, Uhum. a comunidade fez a parte dela de ser uma ponte para Deus ali, né? Isso. E aí, naquele momento, eu entendi que era o momento certo para eu me afastar e descobrir qual era o meu lugar. Eu me afasto, o Nadson e os outros meninos continuam na comunidade, um bom tempo. né? Eles continuam lá normalmente. E eu sou o único que me afasta junto com a minha noiva, né? Que hoje é minha esposa, né? A gente estamos casados. Mas assim, eu me afasto junto com ela. Parabéns, viu? Obrigado. Foi recente, né? Obrigado. Que foi Deus os recente. abençoe, que Deus Amém. multiplique. Amém. Amém. Então nós nos afastamos juntos. E aí, certo dia, dentro do meu quarto ali, eu tava fazendo minha oração pessoal. E aí vem a inspiração, assim, de começar alguma coisa pra jovem. Eu não sabia o que, como é que seria, mas eu sabia que tinha que ser com jovem. Era o que eu queria fazer. E ali eu conversei com eles já eram próximos. Porque né? por mais que o Thiago, isso foi bem legal, porque por mais que o Thiago tenha saído, nós permanecido, O elo permaneceu. né? nós ainda continuávamos sendo amigos, nós ainda se reunia, Mantinha nosso nós relacionamento. ainda comia, porque sempre quando nós rezávamos, nós comia. Então nós brincava, comia, rezava, então sempre continuou esse laço de amigo. Então, tudo que o Thiago passava ainda na vida dele, ele chegava e falava, ó, gente, eu tive uma oração tão grande, tão profunda com Deus, e veio isso no meu coração. Por falar em Sempre isso. amizade, deixa eu fazer aqui um agradecimento em nome da Pascom, do projeto Conexão Santa, ao Eduardo, da comunidade de Fátima, que nos ajudou com os microfones. Então, isso está sendo bem interessante para a gente poder dar uma experiência de áudio bacana também para quem está ouvindo. Eduardo, muito obrigado, que Deus o abençoe, viu? Amém. Eduardo. E aí a gente. Foi muito massa, porque tem algumas coisas que acontecem na vida aqui da gente que foi assim, várias situações. Foi assim com o nosso primeiro retiro, quando deu na telha a gente fazer retiro, mas
Eu cheguei pra eles e falei, gente, eu tive essa ideia. E na hora, todo mundo abraçou a causa. Todo mundo abraçou a causa. Ninguém sabia como é que ia ser. Mas todos eles abraçaram a causa. E a partir dali a gente começou. Qual foi a ideia desde o começo? O Grupo Semente, a gente sabia o que a gente queria. E o bacana é que vocês começaram como fruta e quando tu recomeçou a trajetória, Voltou pra semente. Voltou pra gente, ser... Ih, nós nem percebemos A gente isso. nem percebeu isso. Mas Talvez assim, quando vocês casarem, vocês já estão casados, né? Tu vai casar ou já casou, Nath? Vou casar. Quando tu casar Esse também, ano. Vai e dar os certo. parceiros forem fazer um grupo pra casais, seja árvore o nome, né? Esse nome já é tá pe- surgindo essa história aí. Gente, já tá meu surgindo. Deus. Já estão com o nome de Mas- raiz aí. Mas assim, e aí eles acolheram a ideia, pra resumir assim, eles compraram mesmo a briga. A gente foi pra cima. Eles se desligaram da comunidade depois de pouco tempo, eles se afastaram da Também foi um comunidade. processo bem complicado. Foi um processo bem difícil, bem assim, bem complicado. E aí eles se desligam da comunidade e a gente começa a conversar já e rezar pra poder iniciar o novo projeto. Quando tu fala eles, é o Nadson e mais quem? Nadson, Micaele, que é a noiva do Nadson, e o Júlio, que hoje já não faz mais parte do nosso projeto. E a mas é um cara Edilane. que por muito tempo nos ajudou. E a Edilane, Pastor que noivo. já tinha saído comigo. Por isso que eu não falei o nome da Edilane, porque a Edilane já tinha saído comigo. Não, mas tu comentou no início que quando tu saiu, ela saiu Tinham contigo. outras pessoas. E outras pessoas, além desses, tiveram outras pessoas, mas esses continuaram. na Foi o que comunidade. abraçaram e... Mas foram pessoas muito importantes e quem a gente agradece muito até hoje, que é o Darlisson, a Mariana Pontes, também tem o Anderson Rudney e outras pessoas que foram muito importantes na nossa história ali no começo. Mas aí a gente nós nos desligamos da comunidade e aí a gente recebe o convite. Foi assim, foi muito de Deus, porque assim que a gente começou a conversar sobre isso, eu recebi o convite de um catequista lá de Aparecida pra gente começar um grupo lá. Aí na hora que ele convidou, a Me gente lembro foi na até hora. hoje do Thiago falando, nós ficamos mortos de feliz. Sim, Nós, muito feliz. isso aí de Deus mesmo. E a Quem gente foi o catequista? Vocês foi lembram? o Thiago. Thiago, hoje ele não... Não sei quem é o Thiago. O Thiago. Thiago Valme Alencar, que chamavam ele. Ele lembrava o pronto. Thiago. E aí o Thiago convidou a gente e pronto, a partir dali... O que a gente sabia que a gente queria? A gente queria que fosse um grupo onde todo mundo se sentisse bem à vontade. Uma coisa que eu ouvi muito na minha coordenação passada, porque eu tinha acabado de passar 2 anos coordenando jovens, é que o maior motivo, a maior reclamação dos jovens que saíam do grupo é: eu não me senti acolhido, eu não me senti bem recebido. Eles falavam isso o tempo todo. Faz tempo que eu não me sinto bem acolhido, faz tempo que eu não me sinto bem recebido. E uma coisa que a gente combinou desde o começo foi: no Semente ninguém se sente mal acolhido, no Semente ninguém se sente mal recebido. Todo mundo que chega no Semente, a gente abraça, beija, dá carinho e a gente faz tudo pra pessoa se sentir no céu. E de lá pra cá tem sido assim. Não somos 100%, não somos perfeitos, mas de lá pra cá a gente tem tentado ser assim. No mais, o Semente não é um grupo, assim, bem humildemente, tá? O Semente não tem nenhum... o Semente não é nada de... Nossa, um grupo Extravagante, totalmente né? diferenciado. Não, é um grupo normal, nós nos reunimos, tem o momento da palavra, tem a oração e tudo mais. Mas é um grupo bem simples. Mas eu acho que é essa intimidade, esse carinho que rola lá dentro, que faz todo mundo querer Hoje em ficar. dia o pessoal tem um costume, carinhosamente fala, né, que justamente é outra família, né, outra família. E eu acho que é exatamente por isso, né, que nós prezamos a acolhida, não só nos dias de grupo, mas a acolhida também como jovens, o carinho fora da igreja, sabe? Onde a O gente contato. vê, onde a Aham. gente se vê, a gente se abraça. A preocupação e perguntar como tá e tudo mais. Nós sempre teve isso desde o começo. E uma coisa legal, que o porquê desse nome Semente, né? Nós sempre falamos isso, né? É que nós colocamos o nome de semente porque quem passasse pelos nossos grupos é como nós plantássemos uma semente no coração, que iria florescer, seja onde for. Aí vai Iria virar florescer. movimento árvore, né, gente? Assim, Claramente. seja onde for, isso é importante, tá? Porque o jovem não necessariamente vai florescer dentro do grupo. Às vezes ele vai levar ainda um tempo para poder florescer. Por isso que eu digo, são ciclos. Tem jovens que têm ciclos maiores, tem jovens que têm ciclos menores. Tem jovem que vai pra lá pra gente pra passar 1 ano com a gente, e tem jovem que vai pra passar 5 anos com a gente. Entende? Mas todos eles a gente tem E nós, um a carinho. importância e o carinho é igual para... Como vocês falaram, a semente, elas nem sempre floresce dentro do grupo. Esse foi um exemplo que tu falou de um grupo que vai ter em Banabuiú, né? Isso. Foi uma semente que caiu. Tu Longe do- É pra ter feito uma expectativazinha e tal. Não entendi, mas enfim, gente. Aí
Ai, perdeu meu raciocínio. Diego, ele é profissional em fazer isso. Enfim. Banabuiú. Banabuiú. Isso. Né? Isso foi uma semente que caiu longe do pé. Não foi aqui no conjunto, não foi aqui pertinho, né? Foi um jovem nosso, que ele tinha entrado na época que a gente abriu inscrição para os novos núcleos, né? Ele entrou também. Ele entrou, só que ele precisou se mudar. A família dele é de lá e ele precisou se mudar. E uma coisa que eu achei muito massa é que ele não quis parar por ali, né? Ele poderia ter dito, eu tô saindo do grupo, então eu vou parar. Só que ele foi, parece que hoje eles são 7 membros lá do grupo. Número muito bom, né? Um Quando número a gente fala de ótimo. Bíblia, é um Isso número é um número ótimo. E aí eu tô começando ainda a conversar com eles. E a ideia é que a gente mesmo acolha e vá dando um acompanhamento. De aquela orientação. Eles eu já conversei com eles, eles precisam ter uma direção lá dentro do pároco. Pretendemos visitar. A gente pretende estar indo tá lá, indo, mas vamos como a Liza visitar. disse, já é um fruto que deu em outro lugar, né? Mas fora esse, tem muitos outros. Mas né? uma coisa... Pela paróquia fora. O legal é que tem nós vários. sempre pensamos assim, né? Nas nossas conversas, nós sempre falava que o Semente e não nasceu para ser um grupo também só de uma comunidade. Por mais que hoje nós se encaixemos em uma comunidade, mas nasceu para ser um grupo que se espalha entre a paróquia, entre outras paróquias, é o que está acontecendo também. Porque, como nós dizemos, né? Uma semente que entra no coração da pessoa que pode florescer em qualquer canto, em qualquer lugar, e vai ser a nossa alegria, né? Se isso acontecer. E como vocês acham que o Grupo Semente, ele ajuda na caminhada na caminhada dos jovens, na fé? Como a gente ajuda? Eu acho que assim, como qualquer outro. É porque, como a gente conversou aqui já, caminhar sozinho é muito mais difícil. Caminhar sozinho é muito mais difícil. Quando você divide o peso com outras pessoas, é muito mais fácil fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, ter um grupo, não necessariamente um semente, mas você ter um grupo de pessoas ali para caminhar junto com você, facilita demais. Porque, como o Diego disse, às vezes a gente se ilude achando que porque a gente tá aqui na vida como católico e tudo mais, a gente não vamos ter dificuldade. Vai. E vai ter momento que a tua vida vai ser mais difícil do que aquela da pessoa que tá lá fora. Porque tudo no mundo vai acontecer para poder te afastar de Deus, para poder te tirar da presença dele e tal. Então, assim, caminhar com outras pessoas é muito melhor. Eu vou dar um exemplo muito massa agora que tá rolando no Semente. A gente tem um jovem que ele começou toda semana ele tava ali na fila da confissão. Toda semana na fila da confissão, toda semana na fila da confissão. Nós até brinca, né? E a gente com isso. brincava muito, o padre já tá decorando tudo. Cara, a gente toda semana na fila da confissão. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Toda semana ele ali. E aí, uma coisa que a gente percebeu é que depois ele começou a levar outros jovens também do grupo pra fila da confissão toda semana também. E hoje já ainda continua, hein? E hoje E vai eles só ainda aumentando. vão, e tá Se vocês aumentando. for- Então, assim, uma coisa que eu acho muito. Então, eu acho que o que o Semente pode ajudar é justamente porque ali dentro você sente que você tem pessoas pra te ajudar a caminhar. E no momento que você cair, pra te ajudar a levantar, no momento que você precisar de uma ajuda pra te ajudar, e no momento que você, não sei, de uma conversa, de um ombro amigo. Deixa eu fazer uma coisa diferente hoje aqui. Vocês falaram sobre frutos, né? E a Liza perguntou sobre como o Grupo Semente pode ajudar esses frutos na caminhada. A Liza é fruto do Grupo Semente, né? Sim. Então ela é melhor do que ninguém que veio por intermédio de todo esse projeto de Deus que veio de vocês, que cresceu, que se fortaleceu. Ela pode falar isso muito bem. Tu quer falar um pouco como é que Aí ele o jogou Grupo a Semente entrevista pra mim. te ajuda nisso tudo, Liza? Quando eu comecei no Semente... Sem chorar, tá bom? Para. Não, esse é o Thiago que faz. Ele chora sempre que fala uma coisa emocionante. Quando eu comecei no Movimento Semente, eu comecei sozinha. E eu nem queria ir. O Thiago fez o convite quando eu tava nos Coroinhas. Tava eu e Arthur, né? Arthur entrou um pouquinho depois. Mas assim que ele convidou, a minha mãe, tu vai? Olha que legal, não sei o quê. Eu não vou não. Aí eu tava numa reunião dos Coroinhas. Pra ver como é coisa de Deus, viu? Aí eles estavam lá fora, acho que não tinha nem 9 pessoas, acho que tinham 5 pessoas só, nem fechava nem Acho os que até 10. mesmo. Acho que só tinham eles dois, a noiva e as noivas e o Júlio. Só. Aí Tempos eu lembro, difíceis. gente, que tinha um coisão de pipoca e eu tava morrendo de fome. Coisão é uma. Como é? bacia. É, uma vasilha de Uma bacia pipoca. de pipoca.
Aí eu tava doida pra ir pra casa com fome. Ele, Comida é uma Aí ele- ótima arma pra evangelizar jovem. Isso aí é ele uma falou, droga. o Thiago, não, pede alguma coisa, pede pro meu pai me deixar. Meu pai nunca vai deixar, não sei o que, gente, eu vou embora. Aí eu liguei pro meu pai. E o meu pai, não sei, por um milagre, ele falou assim, tá, tô indo deixar a comida. Eu, não acredito que eu vou ter que ficar. Eu não acredito. Gente, e foi incrível. O Nadson, como ele falou no começo, que foi tudo através da dança. O Nadson, ele reza dançando. Eu fiquei, gente, que isso? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu me apaixonei pelo grupo. Me apaixonei por eles, pelos jovens que estavam lá. E acabei levando mais jovem comigo. Foi surreal, porque, tipo assim, eu não sei como, eu consegui levar muito jovem mesmo. O Thiago até fala que eu sou uma das responsáveis por aumentar Ela o se grupo. acha. Ela fica cheia de perna. Ela se acha. Enfim, e foi assim que, acho que foi levando os meus amigos pra dentro do Movimento Semente que me fez ficar. Me fez dizer assim, tá, eu posso contar com os meus amigos e agora eles vivem a mesma coisa que eu, eles conhecem o mesmo amor que eu. Eu me senti família e lá levei quem eu gostava pra ser família junto comigo. No primeiro Exatamente. ano de Semente, o Semente quase mudou pra Liza e companhia. Justamente. Porque era todo mundo da escola, da Mas turma era, da Liza, os era. amigos da Liza. Eu até levei o Movimento Semente pra dentro da Pra dentro da escola. escola. A gente Foi bem- fez um foi bem projeto, legal, não foi? inclusive. Lembrei Prevenção agora, ao já tinha... suicídio e tudo. Foi. Ó, e outra coisa, o primeiro dia que a Liza chegou no Semente foi a minha primeira pregação no Semente e na minha vida. Nunca tinha pregado, tive que assumir isso. Eu lembro como É eu tava muito bom. nervoso, eu tava muito nervoso, eu me lembro até hoje. E quando eu vi a Liza, eu nunca tinha visto, eu olhei assim, tava com uma roupa do Coroinha, se eu não me engano. Tava assim do lado. Com a Aí eu, meu Deus, essa menina deve saber coisa. E eu vou aqui pregar pela primeira vez. E eu, meu Deus, aí eu me olhava com uma cara de julgamento. Não, mas eu... É até essa cara. Essa é dela. Gente, Essa mas cara. eu não tava E julgando. eu Eu tava, ficava olhando eu tava assim. sabe assim, eu tava em choque, porque eu nunca tinha participado daquilo. A minha caminhada na igreja começou com os coroinhas. E, tipo assim, eu acho que o que me fez também ficar nos coroinhas foi o Arthur. Porque eu nunca fui tão. Tipo assim, eu comecei a ser assim, né? Apresentada, gostar de conversar, depois do Movimento Semente. Eu comecei a gostar de aparecer nas coisas. E é bem legal isso porque, é ó, bacana. tem dois jeitos que a pessoa começa a caminhada, né? É de beijo, como o Thiago, né? Isso. De beijo. E um encontro, em algum momento, seja no retiro ou algo do tipo. Só que muitas vezes tem pessoas que, mesmo tendo uma família com raiz católica ou algo do tipo, não tem esse contato Não tão grande, desperta, né? né? Não desperta. E para isso que é tão importante, os grupos, seja qual for, e qualquer outra paróquia. É por porque isso que Essa é que é verdade. interessante ter multiplicidade de grupos, de jeitos, Uhum. porque às vezes todos me convidam, mas eu me sinto melhor aqui, me Sim. sinto melhor ali. Não é uma Sim. questão de um ser melhor do que o outro, são características, Justamente. formas, jeitos diferentes de ser, né? E a igreja católica, ela é muito isso, ela é múltipla na unidade, né? Então nós temos várias vertentes seguindo a mesma doutrina, a mesma fé e o mesmo Jesus. Amém. Isso é muito bacana. Falando sobre essa questão de caminhada, a gente teve aqui o testemunho de Liza Figueiredo, que é muito Olha aí. Maravilhosa. Eu queria perguntar a vocês, dentro dessa caminhada aqui, quais foram os momentos marcantes? Citar um, né? E como esse momento marcante assim impactou a fé e a caminhada de vocês? Pra mim teve vários momentos. Escolhe um. Mas tem um principal que fica muito marcado na minha vida, que é exatamente o primeiro dia do Encontro Semente. Porque eu me lembro que nós, antes de começar o encontro, o Semente, o Semente já começou na nossa vida. Então, na nossa vida, nós já tava divulgando, nós perturbava o povo de um jeito, porque nós, naquela época, eu não sei nem se era pelo Gente, Instagram, isso é muito verdade. mas nós mandávamos mensagem pra todo mundo que nós conhecia, ei, vai começar o grupo Semente, o primeiro dia é tal, vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu me lembro que nós mandávamos mensagem pra todo mundo e criamos uma expectativa muito grande. E nós estávamos muito felizes, porque como o Thiago disse, né, desde quando nós recebemos o convite de fazer o Semente, a Aparecida, nós ficamos felizes, nós estávamos muito ansiosos para esse dia. E aí, chegou o tão sonhado dia, o primeiro grupo. Eu me lembro que só veio duas pessoas, não me engano, foi duas, né? Duas pessoas. 2 pessoas. E aí, uma chegou até mais atrasada, porque ouviu que tava tendo grupo de longe, né? Isso. E aí só veio 2 pessoas. Só que o que para muitas pessoas podia ser desanimador ou algo do tipo, para nós foi felicidade.
ficamos muito felizes com aquelas 2 pessoas. A gente estourou Brincamos, estouramos até Ah, hoje eu nós sei temos disso. aquela guardado. bombinha de... O Darlis chegou e nós, Darlis, gritando. Foi uma Então foi um dia que ficou marcante na nossa vida, porque foi o primeiro dia do grupo. E que realmente nós lembramos com amor, com carinho, sempre quando nós queríamos voltar esse dia, viver aquilo de novo. Porque nós sentimos realmente feliz, né? Realizado, sabe? Pra mim foi o... Nossa, é difícil escolher, porque eu sou muito sentimental, eu sou muito nostálgico, sabe? Thiago é chorão. E chorão. Eu gravo esses momentos. Se tu chorar, eu choro também. E eu vou achar graça. Então, por favor, não chore não, porque... Não, mas assim, eu acho que o momento mais... O primeiro que vem assim na minha mente quando surge uma pergunta como essa é o primeiro retiro. Embora o meu retiro favorito de todos, porque eu tenho essa coisa de ranquear os retiros, sabe? Na verdade, nós ranqueamos, né? A gente Nós vamos ranqueia. O ranqueando meu qual melhor retiro foi o tal. Isso Mas, na nossa visão, cara. Mas assim, o primeiro retiro ele foi surreal. Só pra contextualizar, a gente chegou num dia assim na louca, na minha casa, as reuniões da coordenação acontecem na minha casa. E aí um dia a gente tava na minha casa e do nada, alguém, não lembro se foi a minha noiva, se foi a Edilane, se foi a Micaela, alguém falou assim, vamos fazer um retiro? E A gente pensou, vamos. E surgiu assim do nada. Mas nós sempre teve um pé A atrás gente de sempre fazer. quis fazer, mas a gente não sabia se o grupo tava maduro pra fazer. Uhum. E embora seja grupo de jovens, as pessoas têm uma visão um pouco errada disso, mas a gente sempre levou muito a sério tudo isso. Tanto é que se você for para um retiro de jovens, o Diego já teve a oportunidade de ir, um retiro de semente. Pra 2, não Tudo foi? é muito... Foi para 2. Olha. A gente leva muito a sério tudo aquilo ali. Me falar que se tivesse gostado mesmo, eu ia ser convidado de novo. Então, eu acho que gostaram. Foi muito bom. Mas assim, então a gente tinha esse pé atrás. Será que a gente vai conseguir fazer direito? E na época, tinha uma coisa assim, de que só quem fazia retiro de jovens era Fanuel. Né? Só a Fanuel E fazia eu me grupo lembro de que era jovens. algo que o padre pediu, né? E foi alguma coisa assim, bem... Não foi nem algo que o padre pediu, mas foi algo que tipo, as pessoas tinham um receio por causa de retiros que aconteceram lá no passado. Aconteceu. E que aconteceram algumas coisas Deram mais problemas, que deram etc. problema Eu e tudo lembro. mais. Porque retiro com jovens sempre é difícil. É complicado. Já no caso do Semente, quando a gente foi fazer, a gente teve muito cuidado. Na louca, a gente fez. E quando a gente chegou lá na casa do retiro, e esse foi um momento marcante. Cara, As meninas, elas vinham no ônibus. E eu e o Nadson, nós ficamos na casa esperando o jovem chegar. E nós ficamos sentados na frente da casa, né, na frente do portão. E naquela hora, a gente não se olhou, a gente não conversou, mas foi muito natural. A gente começou a chorar junto ali. Ai, que A fofo. gente começou a chorar junto ali, olhando pro portão e esperando os meninos chegarem. Então aquilo ali foi... eu me lembro que eu só vi a mensagem. Estamos a caminho, já estamos Estamos dentro a do caminho. ônibus. Aí eu só peguei o celular, desliguei e fiquei olhando assim pro portão e me lembrando todo o processo que nós vivemos, né? Porque O foi Semente muito viveu. difícil. Foi muito difícil. O Semente foi muito, principalmente no começo, o Semente foi muito atacado, foi muito perseguido. Foi muito difícil a gente chegar ali. E quando a gente viu Mas isso ajuda a moldar. demais, Ajuda a saber se muito, vocês muito. iam realmente ter constância ou não. Talvez, se não tivesse acontecido isso, vocês tivessem fraquejado. foi necessário. Foi necessário. Eu lembro de algo parecido, até me convidaram para estar à frente de alguma coisa da juventude. Conselho da Juventude. E Cara. eu disse que eu não queria, porque nem jovem mais eu me sentia. E aí, não, por favor, vamos ficar, tal. Eu fiquei, e aí eu lembro que eu ouvi algo do tipo. Aí quando estávamos num grupo, com todo mundo reunido, o pessoal do Maranguape, né? Maranguape. É da É Sagrada da região Família, né? Sagrada Sagrada Família. Aí Família. falaram, Diego, é tu que vai fazer a pregação, o momento lá de partilha e tudo. Aí eu peguei o microfone, comecei, te chamei, não foi? Foi. Aí eu, então, que nós possamos fechar os olhos, aí dei o microfone pra ti e saí, não foi? Eu queria fazer assim colocar só um asterisco aqui pra gente fazer uma pequena observação, tá? Eu quero dizer pra vocês que naquele dia, e esse é um momento marcante, naquele dia... Opa, tem que ter vinheta, porque Naquele é um momento dia, marcante. momento marcante, hein? Naquele dia o Diego chegou pra mim e me deu um puxão de orelha, tá? Naquele dia, talvez ele não lembre, não sei se ele lembra, mas ele me deu um puxão de sou muito orelha. esquecido. Não lembro. E foi muito importante, porque daquele dia em diante o Semente mudou a postura dentro da paróquia. Totalmente.
Eu precisava ouvir, o Diego chegou Me pra gente. valoriza. O Diego chegou pra mim e falou o seguinte, olha, as pessoas falam muito de vocês porque as pessoas não veem vocês dentro da paróquia. As pessoas precisam ver o Semente dentro da paróquia, as pessoas precisam enxergar vocês. Eu me lembro que ele até disse que chegou pra nós pra falar isso, porque queria realmente ver que nós era o que o pessoal fala. Ó, eu quero ver se esse menino realmente é o que todo mundo tá dizendo, entendeu? E aí dali pra frente a gente começou a assumir mais o nosso lugar. A gente começou a ter Realmente, mais iniciativa de participar mais da igreja, de estar mais tudo. presente em tudo. É porque ele disse, como o Thiago disse, nós recebemos muitas críticas no começo, teve muita pancada na cara mesmo, que desanima, querendo ou não. Só que, e também disse aquelas construtivas, que aqui sempre são bem-vindas, e o Diego exatamente fez isso. Ele falou algo que abriu nossos olhos. Depois dali, nós já saímos de lá, eu me lembro do São Francisco, já saímos pensando, ó, a partir de agora Qual vai vamos ser fazer isso, Qual vai ser a isso, maneira isso. que a gente vai resolver isso? Eu acho que É. eles estão puxando teu saco. Não, tamo Talvez sim, talvez Eu acho não. que sim. Não, Ninguém não vai- estamos nunca não, vai tá? saber, Não, né? não estamos não. Isso aí é um fato dentro do, É. dentro do Semente. A grande questão é entender isso mesmo. Eu lembro que comentaram, eu particularmente, né? Eu acho que não preciso falar muito dessa questão de crítica e tudo, já é bem comum, né? Quando cita meu nome e tal. É. E então, uma coisa que eu aprendi com a própria igreja, quando criou o mecanismo que é o judiciário hoje. Ou seja, a oportunidade de se defender. Muita gente critica a igreja por mentiras que são ditas no ensino médio, por meio de protestantes, sim. ateus, etc. Que na Inquisição foi uma coisa horrível. Mas a Inquisição foi exatamente algo que a igreja estabeleceu, criou, para dar oportunidade de defesa para quem era acusado. E foi por meio daquela iniciativa da igreja que nós temos hoje o mecanismo de defesa, o julgamento. Sim. É por isso que o juiz se veste como um padre, por exemplo, porque foi inspirado e veio da igreja. Então, eu aprendi com a igreja que a gente sempre tem que ouvir o outro lado. E aí sim, depois de ouvir os dois lados, a gente pode, talvez, ver uma análise e entender o que está acontecendo. Então, naquele momento, que eu não te conhecia, A gente nunca muita... tinha parado pra conversar, não. Na verdade, eu não lembro nem visualmente de ti antes daquele dia, porque eu conheço muita gente. Lógico que eu não conheço o nome de todo mundo, mas a gente vê, né? Sim. Às vezes não sabe o nome, mas vê porque o conjunto é pequeno e tal. Mas eu nunca tinha te visto, e aí eu ouvi algumas coisas e tudo, e eu vi que tu tava ali. Eu disse, o momento é agora, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí pediram para mim fazer essa partilha no dia para todo mundo. E aí eu lembro que antes de eu passar o microfone pro Thiago, ele foi ajeitar o microfone para mim, alguma coisa assim. Aí eu peguei e disse assim, tu faz a pregação? Aí ele, tipo, se assustou aí. E aí? Aí eu peguei e comecei Não a recuso. pedir para todo mundo fechar os olhos. Aí passei o Verdade. microfone pro Thiago. Talvez tem gente que acha que aquela voz bonita ainda é a minha. Porque tava de olho fechado, né? Não vi. Não era. Não era não. tá? Mas esse é o interessante, entendeu? Muitas vezes a gente, como o próprio Nadson falou e eu comentei, a gente acha que eu vou para a igreja, tudo vai dar certo, porque lá é o céu. A gente tem que entender que quem traiu foi um dos 12. A primeira igreja católica, Jesus escolheu a dedo. Não que ele não escolha hoje, mas vocês me entenderam. E foi um desses 12 que traiu. Lá na frente a gente vai ver que jogaram o joio no meio do trigo. Então, o céu não é aqui. Jesus não nos prometeu o céu aqui. É preciso que a gente continue vigilante mesmo na igreja. Sim. E esse tipo de situação, seja escândalo, seja perseguição, seja crítica, não é prova de que Jesus não está na igreja. Pelo contrário, é a aprovação de que Jesus está na igreja. Porque o que ele nos disse foi: o mundo vos odiará, mas coragem, que eu estou contigo e eu venci o mundo. Então, esse tipo de provação, eu acho que é o que maturou o Sim. grupo de vocês, uniu vocês, fortaleceu vocês e talvez a solidez que o grupo tem hoje seja devido a essa maturação. Eu queria fazer um convite aqui, posso? Um convite, assim, a todo mundo que tem curiosidade de conhecer o Grupo Semente. E eu não tô falando de jovem, tá? Agora eu tô fazendo um convite pra todo mundo que é da paróquia, que serve. Porque eu acho que pra gente conversar sobre alguma coisa, a gente precisa conhecer. Então a gente tá tendo a oportunidade de falar um pouquinho da nossa vivência aqui, mas eu queria dizer o seguinte, olha,
todas as críticas, quando elas são bem intencionadas, eu prefiro chamar a crítica construtiva de conselho. Na verdade, Vamos separar, né? se a gente for na etimologia da palavra, crítica não existe, crítica construtiva. Crítica. É uma crise, é uma quebra, então não constrói nada. Crítica. Né? Crítica é Conselho. crítica. Se você quer me dar um conselho, eu vou te pedir um favor. Para que você faça esse conselho, procure nos conhecer primeiro. Né? Não crie, não tenha... Uma imagem... Não tome decisões precipitadas, sabe? Não coloque, não crie uma imagem do que é o semente baseado naquilo que você ouviu de alguém que é. Não, vá lá e tome as suas próprias conclusões. Já tivemos vários casais que tiveram a oportunidade de conhecer, de participar de retiros do semente, que viram na prática que o semente leva a sério. Que o semente tem um serviço bacana, que o serviço é um serviço sério, que o que a gente faz lá dentro é um serviço que é bem feito. Eu pego muito no pé desses meninos, tanto é que entraram na formação de núcleos, entraram 11, sobreviveram 4, né? Porque eu pego muito no pé deles, de postura, de como eles têm que se comportar nos lugares, eles têm que dar exemplo, eles têm que dar testemunho de vida. Então, assim, é uma coisa que a gente leva muito a sério. Então, você que quer dar um conselho pra gente, seu conselho é muito valioso, mas eu peço, por favor, Venha nos conhecer primeiro. Vivencie. sabe? O que o semente faz? Mande via Pix, Não, assim, também se você quiser fazer E o Pix do Semente é... Aproveitando já faz ajuda. assim, coloca lá na descrição do Pix o teu conselho. Não, mas de verdade, eu acho que a gente fala muito da questão da luz apagada, né, Diego? Da luz apagada, da oração com a luz apagada. Aí eu escuto muita gente dizendo assim, mas a gente critica porque a gente não sabe o que os jovens estão fazendo com a luz apagada. Hoje em dia a gente não apaga mais, tá? Por completo não, a gente deixa parcial, Mas sofrendo muito por isso, se mas você hoje... tem curiosidade de saber o que os jovens estão fazendo lá na igreja com a luz apagada, vá lá e veja. E você vai ver como é bonito. Aproveita e reza com a gente, que eu acho que você vai gostar. Então, assim, é um convite que eu faço. Acho muito bacana. Como a conversa ficou muito séria, vamos mudar de assunto. Vamos. Vamos mudar de assunto. Já vem umas perguntas do Instagram e fica séria de novo, tá bom? Vocês agora estão migrando. Tu já migrou, tu já casou, né? No papel. Então não casou Perante ainda. os casei homens. ainda. Perante Então- aos homens, eu já estou casado. Agora falta perante Deus. Então vamos refazer aqui. Vocês estão migrando, saindo do time dos solteiros pro time dos casados. E Só um adendo, eu com a minha noiva e ele com a noiva dele, tá? isso é ótimo. Pra não confundir, né? Deixar tudo Luz apagada, aí fala um negócio desse. Verdade. Aí se Boa complica, observação. Eles vão cortar E e botar aí- só essa parte. Faz isso não, Richard, por favor. Não era eles, Eu era sei o que vocês já público. falaram, mas seria interessante a gente frisar essa questão. Como é que vocês conheceram as respectivas noivas? Como é que foi esse processo? Se o Thiago se apaixonou pelo brilho do olho, que a Edilane olha pra ele enquanto tu fala aqui. Elas Quando, ou o piscar de olho da Micaele, quando o Nath fica falando, ela fica assim, ó. Como é que foi? Se foi dentro da igreja, se foi na caminhada, se não foi, se vocês eram fora e evoluíram juntos. Enfim, como é que foi esse encontro? Música de romance. Bota isso aí, bota. Agora um momento de declaração. Não. Eu falei que no começo da minha história na igreja começou por uma dança, né? E por incrível que pareça, eu conheci a Micaele numa dança. Era na escola que ela estudava. Micaele é mais nova do que eu, então eu conheci ela numa dança. E pode parecer, mas eu era muito chamativo na escola, sabe? Aqueles famosos, entende? E aí ela gostou de mim à primeira vista. Famosinho. Ela gostou de mim. Cheio né? de perna, O pessoal falava. Ele né? andava com aquelas camisas de basquete e saruel. E Saruel. Misericórdia. Tenho vergonha até hoje, meu Deus do Que céu. bom. E o cabelo grandão aqui raspado. E aí, o pessoal falava muito de mim, eu sempre dancei bem, então todo mundo queria dançar comigo. E acabei conhecendo ela. Começamos a conversar e tudo mais. Aí foi aquele vai e volta, aquele vai e volta. E aí, como todo Mas jovem... já participavam da igreja ou não? Não, Nem eu tu, vou nem chegar, ela. nem eu nem ela, vou chegar aí. E aí, nós teve aquele, como todo jovem, né? Teve aquele negócio de, vamos ficar. Lembrando que eu não era da igreja, essa época, não era. E aí, vamos ficar. Faz o corte só do vamos ficar, viu? E aí, ficamos. E fomos depois, quando eu fui dançar, já pulando um tempinho, de eu e ela ter ficado, tudo, quando eu fui dançar na Fanuel, a primeira vez que eu
que eu fui dançar, que tinha ensaiado, ela foi junto comigo pra me ver dançando. E aí ela entrou junto comigo na igreja. A caminhada minha é minha e dela, entendeu? Que massa. Ela entrou junto Que comigo. fofo. Fomos junto. Tanto que o meu primeiro retiro, Se Ninguém Te Adorar Eu Vou, também é o primeiro retiro dela. E aí, quando eu fui convidado a estar na Fanuel, ela também foi convidada. Então foi tudo lado a lado, um com o outro. E até hoje é assim, né? Ela me apoia no ministério, me apoia nas minhas coisas. Eu espero que Tudo- seja assim. E eternamente. tudo que eu vou fazer, seja pra igreja ou até outra coisa, eu peço pra ela conselho realmente, porque você vai falar, não, tá errado, tá certo não. Aí eu, realmente eu vou mudar. Às vezes, até em roupa, pra vocês terem ideia. Tu vai com essa roupa, aí eu, se Samuel ela de tá novo. dizendo, se ela tá dizendo porque tá errado. E aí, ela sempre me ajudou em tudo. Eu acho que também foi muito Quando importante. eu vejo ele mais um pouco desleixado, é porque eu sei que A ela gente sabe que ela não não foi tá. a Micaele. Exato. E outra, foi muito legal porque eu falei que foi muito radical minha convenção ao catolicismo, foi muito radical, e a dela foi mais ainda. E eu até hoje eu falo isso pra todo mundo porque é algo de se orgulhar, que eu não sei, eu acho que eu nunca vi ninguém. É que quando ela voltou do retiro, ela pegou todas as roupas dela e jogou lixo, doou. Ela começou a ter só blusas de manga e shorts longo. Ela realmente se converteu tudo, porque ela ouviu no retiro que aqui dali não podia fazer. Então, Não era legal, né? não é legal. Então foi bem radical mesmo ela. Teve essa conversão bem Massa, radical, bacana. que também me inspirou muito. Então nós se conhecemos numa Ela dança. tá vermelha e- ali, ó. Nós se conhecemos numa dança e só se conecta mais ainda na igreja, né? Aí foi o que fez Deixa eu nós dar só mais fazer uma rolada. pergunta pra deixar o negócio mais love, aí depois tu fala a tua parte. Mas se tu fosse falar assim num todo, o que é que mais te encantou na Micaela? Tem Ah. muitas coisas, Mas mas você tem numera uma que me encanta, tipo, pra quem conhece, pode dizer que é meio loucura. Pra quem conhece eu e ela, mas é o que mais me encanta, é que eu consigo ver o lado dela que muitas vezes não vê, sabe? É porque muita gente, eu não sei, quem vê a Micaele na rua, ou pessoas que tem que esse negócio, pensa, né? que pensam, pode dizer que era uma pessoa muito estressada, impulsiva, que realmente até pode acabar sendo. Mas já tem um lado tão meigo, tão carinhosa, que é o que me encanta mais ainda, Tem? entendeu? Vixe. É porque talvez a cota dela de meiguice é pouca, ela só usa contigo. Ela só gasta com Por ele. mais que ela se estresse muito comigo, e às vezes eu sou Muito culpado, mesmo. só que ela tem esse lado. Ela me ensinou a cuidar realmente dos outros, ser carinhoso. Hoje eu tenho uma coisa que eu gosto muito, é de ajudar as pessoas, independente do quem seja ou pra que seja. A pessoa tá precisando de dinheiro, mas pra quê? Eu tô dando de coração, não tem interesse. Ele que se E resolve com Deus, né? eu tive muito isso, claro que também minha família me ensinou, mas muito dela, porque ela sempre teve isso. Ela se doa muito para os seus amigos, sem esperar o que alguém troque, entendeu? Então ela me mostra um lado, que foi o lado que eu conheci dela, que me encanta muito dia após dia. Só vai encantando, entendeu? É aquela história, né, que você se apaixona todos os santos dias. E aí vai. E tu, Thiago, e a Edilane, como é que foi? Eu e a Edilane. Edilane Rubens, né? Já não Edilane agora já é Rubens. Ai, a senhora é Rubens. E a Micaela quase lobo, né? Vai pegar o lobo. Já falei pra minha mãe que a partir do Lobinho. momento que ela pegar o lobo vai ter que se fantasiar. Andar. Pra se acostumar. Assim, gente, Vai entrar na família. Eu conheci a Edilane por meio de uma amiga, né? Eu tinha uma amiga em comum com ela, né? E aí essa minha amiga apresentou ela pra mim, né? Ela me apresentou a Edilane, falou da Edilane. E aí eu achei a Edilane muito bonita e tudo mais. Na época, eu participava do grupo. Ela sorriu, ela Na sorriu. época, eu participava de grupo de jovens, mas não era aquele... Ainda, eu tava naquela fase ainda do tô indo por ir, entendeu? Não tinha tido ainda... Experimentando, né? Experimentando e tal. Então, eu ia pra grupo de jovens, mas não tinha nada eu não tava fixo ali. Então, eu conheço ela, a gente fica, né? Não façam isso, hein? A gente fica, a gente começa a se conhecer, conversar. E aí, eu começo a trazer ela pra esse mundo. Ela não era desse ambiente, Dessa sabe? vivência. Ela né? não era dessa vivência, assim. O mundo dela era outro. Era outra coisa e tal. E eu já tava começando ali a gostar de grupo de jovens, gostava da bagunça, gostava da brincadeira, gostava de tudo aquilo. Eu comecei a arrastar ela pra esse lado. Então, no começo foi bem difícil, porque ela era muito tímida, não conseguia fazer amizade dentro do grupo, ela foi se sentindo mais assim, Isolado. isolada e tal.
Mas eu percebi também que com o tempo ela foi experimentando, até que ela teve o primeiro retiro dela. E também, assim como o Nath falou sobre a Micaela, ela também começou a mudar muita coisa. A roupa foi uma das coisas que ela mudou, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar e tudo mais, ela foi mudando. E é isso, a gente foi. Já estamos com quase 10 anos já, são 9 anos já de namoro. É chão. E agora a gente É tá. muito tempo. E agora em agosto, né? Agora em agosto a gente tá casando, se Deus quiser. Enfim, foi assim. A gente se conheceu por uma amiga e deu tudo certo. É isso. Só falar que eu vou ser madrinha, tá? Eu acho muito lindo isso. Quero deixar bem A claro. gente tá considerando isso ainda, se vai acontecer. Já era, já mandei fazer meu vestido. E como vocês acham que o casamento de vocês vai impactar no grupo Movimento Semente? Já impactou Já bastante, né? impactou. E a participação de vocês nele? Eu acho que a maneira, vamos lá, vai ter boas coisas e coisas ruins, falando assim, é como um tudo. Porque assim, os meninos, o grupo, tanto quem é coordenação atual agora, ou quem é antigo no Semente, ou que tá chegando agora, se acostumou muito de ver nossos rostos, de ver o Thiago, de ver o Nats. E isso é algo que tá acabando. Até demais. Até demais. Isso é algo que tá acabando. Eu tenho certeza que vai ter aquele estranhamento quando não começo vê vai ser mais a difícil. gente. Vai ser difícil. Só que também vai ser bom porque nós vamos estar colocando pessoas que nós confia para estar na frente do grupo, entendeu? Incrível que Novas pessoas. Por incrível que pareça. Novas pessoas. Isso é importante, porque não só os membros do Semente, mas como a comunidade ou a paróquia por um todo, vão ver novos rostos de coordenadores, de pessoas que estão crescendo. Então, eu acho que ainda vale lembrar que nós não vamos esquecer o Semente, né? Por mais que nós se case, vamos ser agora casal, mas nós ainda vamos ter aquele... Dar aquelas visitas, ter aquele acompanhamento. E aí, tá Então, tudo bem? Precisa de algo? Então, como é que ficou, assim, essa questão do grupo, né? A gente continua na coordenação, né? Só que agora a gente vai dar mais espaço para essa galera nova. Delegar funções. A gente vai dar mais espaço para que eles possam falar, porque a gente já tá se preparando para esse momento já tem 2 anos. A formação algo que nós deles, conversa a há formação muito tempo. deles para núcleo começou há 2 anos atrás. Então, Rápido, né? 2022 a gente começou a formação deles. Na verdade, foi antes disso, porque eles se formaram núcleos no ano passado. Então, já tem bastante tempo que a gente tá avisando para eles, olha, a gente vai chegar um momento onde a gente vai ter que se afastar um pouco mais, não vamos sumir, vamos continuar por perto, mas a gente precisa se afastar até para o grupo, para dar um novo ar, né? Porque tá todo mundo já um pouco cansado, eu acho, de ouvir só o Thiago. Quando não é eu, sabe, e é tal. o Thiago. Quando é o Quando Thiago, não sou é eu. A gente fica revezando ali quem fala. Então, a gente tá dando essa oportunidade, esse espaço para eles falarem, para eles terem mais voz ativa. Nesse tempo que eles já estiveram na coordenação, eles estavam, mas a gente acabava tomando a maior parte das decisões. Por ter mais experiência, eles acabavam tendo algumas ideias que eram boas, mas que para fazer, você precisa ter um cuidado. Então, como a gente já tá nessa caminhada há mais tempo, a gente sabia Sabe o como que é que dava, o que funciona. não dava, o que a galera ia ver. Até pra blindar eles do que vocês sofreram no início, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, acho que eles nem percebem isso, mas também a gente fica tentando, assim, proteger eles, blindar eles de Não sofrer passar o esse que nós tipo de passou. ataque, né, que a gente sofreu. Mas eu acho que, assim, são pessoas muito boas, eles são criativos. Se eles souberem aproveitar tudo aquilo que eles aprenderam com a gente durante esses 2 anos, eu acho que eles não vão vacilar. Outra coisa é entender que não é na força do braço que eles vão conseguir alguma coisa. Eles têm que colocar o joelhinho no chão, têm que rezar muito. Eles têm uma coisa que a gente não tinha, eles estão pegando um grupo montado, né, formado já, um grupo pronto, Graças a com uma Deus. geração muito massa, né? Essa A gente geração pode de conversar semente tá sobre muito isso boa. mais pra frente. Mas, assim, eles estão com uma... Eles têm uma coisa na mão que a gente não tinha. A faca e o queijo. Eles estão com a faca e o queijo na mão, entendeu? Mas, assim, a gente vai continuar por perto. É, por até pra isso- todo mundo saber, né? A gente é. continua na coordenação. Ninguém tá se desligando do semente. A gente vai casar, vamos. Mas a vamos gente estar vai aqui. sa- Por isso que no começo nós se apresentamos como conselho, porque agora realmente vamos ser conselheiros, né? Eles vão ser o núcleo Eles são o coordenação núcleo coordenador. e nós conselho, que é exatamente o que fala a palavra, né? Vamos aconselhar, acompanhar, estar... E quem sabe daqui mais pros próximos anos, meses, anos, e outros jovens também vão
Não tá ingressar. A entrando. ideia é que a coordenação ela esteja sempre se renovando. Sempre se renovando. Então, Massa. como todo grupo, né? Se você vê o Projeto Juventude Funel, tem várias pessoas que coordenaram. Outros grupos também, ou grupos do Projeto Juventude do Shalom, e, enfim, grupos de É jovens algo, por algo aí. comum, né? Natural. É algo natural. É. A coordenação, ela muda. Os antigos coordenadores, eles nunca deixam de ter voz ativa. Eles sempre vão ser considerados e respeitados, porque eles já passaram por esse processo, eles têm que ser respeitados por isso. Mas até para dar a oportunidade de experiência dos que estão Mas, chegando, né? exatamente. E também para que eles tenham a vivência deles com isso, cara. Eu acho que eles tiveram a vivência de experimentar o primeiro retiro, experimentar do grupo, e agora tá na hora deles experimentar, coordenar, legal. liderar. Falando de quem apoia, de quem ajuda, eu queria aqui reforçar mais uma vez nosso agradecimento ao Eduardo, da comunidade de Fátima, pela ajuda nos microfones. Agradecer também a livraria Nossa Senhora de Fátima, que sempre entra aqui com ajuda, ao Kid Festas e aos nossos patrocinadores, que é a panificadora Nossa Senhora da Guia, o Instituto Lucimário Caetano. Voltando aqui, um dos momentos mais esperados, que é a interação com o nosso povo de Deus da nossa paróquia. Nós sempre colocamos antes de cada podcast um stories pedindo para as pessoas mandarem perguntas, e as pessoas mandaram. Que bom. Podem responder. Podemos. Então, Estamos aqui. a gente selecionou as mais interessantes. Algumas Eu que já eram acionei o meu repetidas. jurídico, eles já estão Pronto. cientes de tudo. Eu Os posso começar? advogados estão assistindo esse episódio. Sinta-se à vontade, Laísa Figueiredo. A primeira pergunta é como vocês veem o Semente daqui a 5, 4 anos e o que vocês têm a dizer sobre a nova geração do Semente? Eu me vejo, primeiro como eu me vejo. Eu me vejo ainda no grupo. Quando eu penso em semente, uma coisa que eu e o Thiago sempre conversa quando nós conversamos é que nós relacionamos semente como nossa vida. É algo que é nosso, entendeu? Não é como... É nossa vida. E aí, eu ainda me vejo no grupo. Só que como casal. Eu me vejo como uma família, frequentando, ajudando o grupo. Eu vejo o grupo crescendo com novas caras, novas pessoas, porque assim como qualquer grupo, né, vai vir pessoas novas. Tem pessoas que também podem sair. Então, daqui 5 anos, eu desejo, espero ver muito o grupo bem mais grande, bem mais fluente na paróquia. E vejo o grupo grande. E essa remessa diz tudo do que vai ser o grupo daqui 5 anos, porque pega uma remessa muito, muito boa de jovens que são, assim, apaixonados por oração, por Jesus, por adoração. São um grupo que realmente são jovens muito bons, jovens que... Porque, assim, o Semente sempre teve jovens bons, não é dizendo que, Semente sempre teve. Tanto que os jovens que hoje entram na coordenação são jovens que futuramente estavam lá vivenciando. Só que esses atuais são jovens que lembram muito a gente, né, Thiago? Que nós sempre saía para rezar, para comer. Então lembra muito esse lanche que nós falamos de criar laços. É uma geração muito É uma geração boa. muito boa. Essa geração que tá surgindo no Semente é uma geração muito boa. E Tem tudo que, pra dar certo. e que tem tudo para também, não só dar certo, porque nós também prezamos muito qualidade, mas também para crescer. Porque é uma geração que pode chamar mais pessoas, convidar mais pessoas. Só né? acrescentando aqui no que o Nadson falou, eu tenho uma visão assim muito quando a gente pensa, eu penso muito no formato, né? No que o grupo vai estar fazendo, como que o grupo vai estar dividido. Eu tenho uma visão dessa organizacional. Essa é a palavra? Não sei. Organizacional. Eu tenho essa visão assim, eu vejo, eu torço muito para que novos ministérios surjam, tá? A gente tem hoje 3 ministérios dentro do grupo. A gente tem o Ministério de Artes, que é dança e teatro. A gente tem o Ministério de Música, que é coordenado pela minha noiva, que é o ministério responsável por servir na música, como o próprio nome já diz. E a gente tem o Mídia, que é muito parecido com o que a Pascom faz a nível paroquial, mas a gente faz a nível do Semente, né, dentro do grupo. Então, eu torço muito para que esses grupos, eles cresçam em estrutura também, que eles comprem equipamentos, que eles cresçam, que a gente possa fazer evento para poder estruturar melhor os ministérios. A gente tem uma caixinha de som hoje que a gente possa ter mesa, Guerreira, ou caixa guerreira. Então a gente quer, eu espero ver o Semente se estruturando e quero ajudar nisso. O Semente se estruturando melhor. E quem sabe, mais pra frente, o grupo possa ter outros ministérios, novos ministérios, né? E espero ver mais jovens servindo,
não na coordenação, mas ajudando a coordenação. Eu acho que um erro nosso, e aí eu vou apontar um erro nosso da nossa coordenação, foi não ter dado mais espaço para outros jovens aparecerem e para falarem mais e para tal. Acho que é uma coisa que pode vir a ajudar muito o grupo. Enfim, eu acho que eu vejo dessa maneira. O grupo crescendo cada vez mais. E quem sabe, e o que vai se tornar, se o grupo vai continuar sendo grupo, se vão virar vários grupos, Se vai ser árvore, se né? vai ser, não sei se vai ser uma comunidade, é porque a gente não sabe qual a vontade de Deus. A gente vai rezar e discernir e acompanhar onde Deus nos colocar, a gente. E a outra pergunta é: hoje em dia, qual é o maior desafio quando se trata de evangelizar para jovens? O maior desafio, eu acho que é convencer o jovem de que aquilo que a gente tem ali dentro é melhor do que aquilo que ele encontra lá fora. Porque o mundo é muito, olha, o mundo é muito, é aquela história, se pecar fosse ruim, ninguém pecava, né? É bom. A gente gosta do prazer imediato, a gente tem pressa, a gente quer prazer, quer Se sente bem, né? a gente quer aproveitar, a gente quer curtir, a gente quer se divertir. E aí, quando eu te ofereço uma vida e eu te digo o seguinte, olha, você vai ter vai ser a melhor escolha que você vai fazer na tua vida. Você vai dedicar a tua vida a Deus, você não vai se arrepender, mas para isso você vai ter que renunciar a isso. Você vai ter que abrir mão de tudo isso para que você possa. Quando você chega nessa parte, eu acho que esse é o maior desafio. É você convencer o jovem de que isso realmente vai ser melhor para ele. Porque é uma batalha, sabe? Que acaba tendo, né? Com o que Deus oferece e o que o mundo pode oferecer. E tem jovens que às vezes só vai numa sexta-feira pro grupo, mas toda semana vai pra escola, pra faculdade, vai pro grupo de amigos. Então nós temos um dia na semana pra convencer aqueles meninos que a escolha que eles for fazer, que for pra Deus, é melhor do que a semana toda eles estão vivenciando. Porque não é a gente que faz a diferença, porque não é, a gente fala assim, o grupo semente fez a diferença. Não é o semente que faz, né? A gente sabe que é a ação de Deus. O semente, ele é um meio, né, que Deus está usando, é um instrumento que Deus está utilizando para poder alcançar essas pessoas. Então, o semente, ele vai... O que é o sentido do grupo de jovem? Ele vai onde o jovem tá, ele traz o jovem para cá, e aqui ele fica numa situação mais propícia para poder Deus ir lá e fazer acontecer. E eu acho que é aí que tá a dificuldade pra gente. É ir lá e convencer ele vir pra cá pra gente poder, pra Deus fazer acontecer na vida dele. Massa, mas chegou a hora de polêmica. Vamos lá. Tambores. Porque o grupo Semente toca música protestante nos encontros. Nossa senhora. Corta aí. Então, eu tenho uma visão a respeito disso. Eu já procurei saber muito. E depois que a gente... já conversamos sobre isso. A gente já conversou muito sobre isso. Por muito tempo a gente procurou evitar... E na verdade a gente tenta evitar até hoje, tá? A gente tenta evitar ao máximo até hoje. Aproveitar mais músicas católicas. Quando a gente estava tendo formação para pregadores lá, e eu que estava fazendo a formação para eles, eu sempre falei, foque, priorize as músicas que são católicas. Mas por quê, né? Porque a música católica, ela tá dentro daquilo que a gente vive, dentro do contexto que a gente vive. Então ela tá muito mais perto daquilo que a gente ouve diariamente na igreja e tudo mais. Como católicos. Mas a minha opinião sobre a música protestante é a seguinte. Tem muita música protestante, onde a letra é muito boa. Então a gente procura ver a letra da música. Escuta, dá a gente uma procura lida, ouvir a letra, ler a letra, para garantir que ela não contrarie aquilo que a gente vive e aquilo que a gente tem como nossa fé. Então, se for uma letra que não choca, que não vai de encontro com tudo aquilo que a gente prega e vive como católicos, eu acho que não tem nenhum problema. Não vejo problema aí. Até porque a música, ela é um instrumento, ela é um meio para poder entrar no coração daquele jovem, né? Então eu não vejo problema algum, desde que não seja uma letra que contrarie, bata de frente com tudo aquilo que a gente acredita e prega como católicos. Por outro lado, eu não sou fã de usar dessas músicas aí fazendo bem especificamente na Santa Missa, tá?
eu não sou fã de utilizar a música protestante na Santa Missa. Eu entendo que grupo de jovens é outra coisa, grupo de oração é outra coisa. A gente tá falando de Santa Missa, o ápice da nossa igreja. Né? Uhum. Então aí eu não acho legal, não acho que combina. Eu até. E não chega. E não é litúrgico. Né? Não é litúrgico. Né? Música protestante dentro da missa não é litúrgico. Agora, música protestante, dependendo muito da letra, dentro de um grupo de oração, ela não necessariamente vai ser ruim. Não necessariamente. Por isso que tem que ter um cuidado do Ministério de Música, tem que ter um cuidado do pregador, tem que ter um cuidado de quem tá, do coordenador do grupo, para garantir que não vai dar ruim. Não vai Porque dar assim. acabaram, querendo ou não, tem essa rincha, né, entre os protestantes e os católicos, né, que acaba tendo esses ataques. Muito mais alimentada por Muito eles mais do que alimentado pela por eles. gente, né? É. Então, Eles eu acho gostam que mais de- sempre tem isso. Só que não deixa de ser uma música que veio de Deus, entendeu? Uma música que vem de Deus. Então, eu acho que, sabendo de que essa música pode fortalecer nossa fé, sabendo que essa música não contradiz a nossa fé, sabendo que essa música é uma música boa, eu também não vejo nenhum problema, né? Mais uma vez, desde que não contraria aquilo que a gente prega e desde que não contraria aquilo que a gente vive. E outra coisa, em Santa Missa, isso eu aprendi porque já fui ministro de música, sou ministro de música, né, de essência, comecei como ministro de música. Então, assim, em Santa Missa de forma alguma, não é litúrgico, não encaixa, não faz parte, entendeu? Então, Não acho bate, que né? aí a gente não pode. Agora, em grupo de oração, eu acho que ali, vez ou outra, Até porque cabe. muito jovem também conhece, né? Mas por incrível que pareça, não é algo que acontece o tempo todo, tá? A gente toca muitas, mas também não é o tempo todo como Coloca como também muitas parece. músicas católicas. Entendi. Para evitar polêmicas, eu prefiro não comentar. Não, eu sei, eu já até sei também. eu já sei a opinião do Diego, já sei a opinião do Diego. Raríssimo as pessoas saberem minha opinião. Eu adoro isso. A próxima pergunta é: a sementinha de Deus que vocês plantaram já gerou frutos e quais foram? Eu queria falar uma coisa pra vocês aqui, que vocês estão assistindo, então vocês não estão vendo o que a gente tá vendo, né? Mas eu queria falar pra vocês que, como eu disse, né? Grupo de jovem é ciclo. Então, ciclo é o seguinte, eu não sei determinar quanto tempo vai durar. Um jovem pode passar ali pela gente 1 mês, 2 meses e tal. E depois sair fora e viver a vida dele. Então eu entendo que a gente fez, quando o jovem vem pro semente, passa aquele ciclozinho, encerra o ciclo dele. E mesmo assim ele continua na igreja, assume uma pastoral, continua frequentando a Santa Missa, eu já considero que esse jovem é um fruto, tá? Então, vocês não estão vendo, mas eu vejo aqui, né, por detrás das câmeras, vários jovens que ou fazem ou fizeram parte da nossa história. E eu tenho certeza que de alguma maneira o semente foi importante na vida de vocês. Tem um aqui que tá até com a pulseira ali do primeiro retiro. Então, assim, eu digo, olha, de alguma forma o semente foi importante na vida desses jovens que aqui estão. Mas só para falar para vocês uma coisa. Nós temos jovens do Semente na Pascom. A Pascom tá lotada de jovens do Semente. Graças, que já foram do Semente, que já passaram por a gente. A gente tem jovens do Semente como coroinhas, não só em Fátima, tá? É importante dizer que, embora o grupo seja de Nossa Senhora de Fátima, nós estamos na paróquia toda. Nós temos coroinhas em São Francisco, em Fátima, nós temos coroinhas em Aparecida. Temos jovens servindo no Ministério de Música em Aparecida. Temos jovens ministros da Eucaristia, como é o caso do Nadson. Já temos mais 2 aí. Tem 2 que tá na fila aí, só esperando ter a idade. Tem que só esperar chegar na idade pra poder que entrar. tem a idade. São 3? São 3 jovens que eu tô, assim, o Nadson tá acompanhando, conversando para poder viver essa experiência. Temos os jovens que crescem dentro do próprio grupo, que assumem a coordenação e também é um serviço. Na liturgia Da comunidade. Então, assim, onde os jovens do Semente estão espalhados por toda a paróquia. Uma coisa que a gente fez que foi muito bacana foi a camisa, né? Uhum. Depois que a gente fez a camisa, a gente começou a enxergar mais essa galera ali no meio, porque a gente começou a virou uma farda, né, agora. Todo mundo chega na missa, tem um monte de gente de preto com a árvore nas costas, a gente já sabe, ó, aquele menino ali é do Semente. Então, são muitos os frutos. Graças a Deus são muitos os frutos. Eu espero que venham mais. E é algo que nós também sempre fala, né? Se eu não me engano, até no último retiro nós falamos, ó. Vocês, quando terminar esse retiro aqui, vão atrás de algo na igreja. Seja pra ser coroinha, seja pra... Tem pessoas que nem batizada ou não tem a primeira Eucaristia, façam. Tem uma frase que eu digo quando eu começo a pregar. Quando eu começo a pregar, ultimamente eu tenho dito bastante isso, quando eu vou fazer uma pregação, eu digo: você não veio pra um evento. Você não veio para uma festa, você não veio para um encontro. Você veio assumir o seu lugar. O lugar já é seu.
Já tá, a sua cadeirinha já tá reservada ali, o seu lugar já tá ali esperando você. Então você veio assumir o seu lugar. Então você que é jovem, quando você participa de um evento, de um momento do Semente, você tá indo para assumir o seu lugar na igreja. Então aqui a gente tem vários meninos aqui na Pascom que assumiram o lugar deles. Nós temos a Liza que assumiu o lugar dela aqui, que assumiu o lugar dela como coordenação, enfim. E nós temos tantos outros jovens espalhados pela nossa paróquia que assumiram seus lugares. Isso é muito bacana porque o jovem ele se sente valorizado quando ele é útil, né? Aliás, não só o jovem, todo mundo quando se sente útil, se sente valorizado. Assumir o lugar é exatamente isso, né? É fazer parte realmente da missão. Desculpa interromper, Diego, mas eu tenho até um parêntese para abrir aqui, que é uma coisa que muita gente precisa entender. Jovem procura aquilo que faz sentido para ele, tá? Então, assim, eu vou falar muito respeitosamente, tá? Mas existem algumas pastorais, alguns movimentos que não são atrativos ainda para o jovem. Quais são as que chamam a atenção do jovem e o jovem quer participar? A Pascom. A Pascom chama. Tanto é que se você observar, a Pascom é, fora os grupos de jovens, onde a única pastoral que tem a maior presença de jovens, né? Então, onde que chama? É a Pascom, é servir dentro dos grupos de jovens, é na música. Liturgia também. Então, assim, não dá pra gente, assim, respeitosamente, mas a pastoral do dízimo não é uma pastoral que atrai o jovem. Que por natureza não que atrai. Por natureza não atrai. É um esforço maior para poder... É um esforço muito maior. Então, assim, é importante a gente explicar isso para que as pessoas possam entender. Não são todas as pastorais que você vai ter essa presença jovem ainda. Quando ele vai ficando mais velho e tudo mais, ele vai entrando. Agora, essas pastorais que tem esse apelo, que tem esse lado jovem e tudo mais, essas sim, elas têm que trabalhar mais, correr mais para poder atrair e chamar mais jovem para dentro. As outras não, algumas outras pastorais, por mais que você chame, por mais que você convide, não é que o grupo de jovem não tá dando resultado. Que o pessoal vê, mas a pastoral não sei, a pastoral do batismo. Poxa, mas será que realmente o grupo de jovens não tá dando resultado? Vamos para as pastorais que atraem o jovem. E aí a gente vai ver os grupos de jovens, não só o Semente, mas os grupos de jovens estão dando resultado, sim. É JC, muitos jovens Semente, que... Eu tenho... Agora a Liza vai pedir para vocês mandarem uma mensagem, né? Deixar uma mensagem para os jovens, cada um. Só que eu tenho que fazer uma pergunta, senão eu vou ser unilateral. E eu percebi agora que eu esqueci. Tiago, o que foi em todas as qualidades da Edilane, que foi que mais lhe encantou nela? Que eu fiz essa pergunta para o Nath e esqueci de fazer para você. Ela é muito carinhosa. Ela é muito carinhosa. E ela é muito... É porque assim, ela é muito fofa. Não sei como falar isso assim. Ela é muito fofinha, ela é muito carinhosa. Ela... É daquela namorada que faz vozinha, sabe? Ela é ainda dessa namorada que faz ela tá vendo? Ela vai sair, ó. Desculpa, meu amor, mas é que eu tenho que falar. Então, o que me encantou mais foi esse lado carinhoso dela. E, assim, fisicamente, o sorriso. Acho o sorriso dela incrível. Então, foi a primeira coisa de nada. Foi a coisa que me chamou a atenção. É isso. Agora, eu queria pedir pra vocês mandarem uma mensagem pros jovens. Agora eu choro. Ai, meu Deus. Não, tô brincando. O Thiago não chorou agora. Dá um conselho pra eles nessa caminhada. Deixa o Natson começar, que ele é melhor com isso. Como já falei, né, sobre um conselho que eu deixei já. Tu pode falar para aquela câmera, tá. Tem vários conselhos que eu poderia dar pra vocês, mas eu vou dar um que modificou muito na minha vida, sabe? Que é exatamente agarrar tudo e fazer tudo da melhor maneira. Como se fosse uma coisa que eu sempre falei com esse cara aqui, ó. Ele sempre falou pra nós levamos. Faça tudo como se fosse a última vez que estivesse fazendo. Porque muitas vezes nós perdemos as coisas. Já parou pra pensar quantas vezes nós pode perder uma missa por conta de um convite qualquer, de uma festa? Ou quantas vezes nós não pode comungar na missa por não ficar com preguiça de se confessar? Então faça tudo como se fosse a última vez que estivesse fazendo. Vá pro grupo, vivencie como se fosse a última vez. Tá indo pro retiro, vivencie como se fosse a última vez. Traga tudo pra você. Até uma coisa que o pessoal sempre diz que eu e o Thiago tem uma conexão diferente, né? É que exatamente nós compartilhamos desse mesmo pensamento. Nós sempre age, traz, e tudo que nós traz por semente é algo que nós queria que acontecesse com a gente, e sempre nós fazemos como se fosse a última vez que nós estivesse fazendo. Porque tudo se torna mais especial, sabe? Tudo na vida tem que ser como se fosse a última vez. Tudo.
O meu conselho que eu tenho pra dar, como o Nadson já falou, o conselho que eu ia dar, né? Então eu vou, Olha, vou ter que me virar nos 30 pra falar outro. Não, mas assim, persistência. Eu acho que não se iluda, você vai querer desistir, você vai pensar em desistir. Hoje você pode estar vivendo um momento muito bom, mas não se engane, vai acabar. Não tô desejando isso pra ninguém, mas é fato, vai É um acabar. A fato. vida é assim. Então hoje você pode estar vivendo o melhor momento da tua vida com Deus. Daqui a pouco vai acabar, porque você vai cair, porque você vai falhar. Então, o que eu posso dizer pra você, seja persistente. Olha, não canse de voltar, não canse de recomeços. Ó, quem não gosta de recomeçar, não vai conseguir nada aqui, tá? Você tem que aprender a recomeçar. Você tem que aprender a recomeçar. Então recomeça quantas vezes for preciso. Toda vida que você for para a fila da confissão é um novo começo que você está tendo ali. Toda vida que você for para a fila da confissão é um novo começo. Cada missa é um novo começo, é uma semana que começa. Enfim, recomeça quantas vezes for preciso e não desiste. Seja persistente. E persistência é o segredo para quase tudo na vida, tá? Para você crescer como profissional, para você crescer como em tudo. Persistência. Porque dificuldade você vai encontrar em todo lugar. Então não desiste fácil, não. Segura firme que vai dar certo, tá? E quando você precisar de ajuda, conta com as pessoas certas, tá? Não vai contar com gente que te atrasa e que te afasta de Deus, não. Conta com a pessoa certa, tá bom? É isso. Enfim, gente, foi isso. Eu sou Laísa Figueiredo. E eu sou o Diego Marques. Eu queria aqui fazer mais uma lembrança dos nossos patrocinadores, a Panificadora Nossa Senhora da Guia e o Instituto Lucimário Caetano. Queria dizer que foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Eu acho Eu que que essa agradeço. partilha vai tava tão inspirar. tranquilo. Tava tão bom que por mim ia até, ó. Eu tenho certeza Foi que muito essa tranquilo. partilha vai inspirar muita gente. E hoje nós vimos o quanto a amizade é algo importante na caminhada de fé. Como diz a própria Bíblia, quem encontra um amigo encontra um tesouro. Porque a amizade é sempre boa, mas a amizade que leva a Deus é melhor ainda. E hoje, através da conversa que nós tivemos com o Nadson e com o Thiago, nós vimos o quanto a amizade ela floresce, ela repassa, ela é expressão do amor de Deus na nossa vida. A Bíblia, em 1 Timóteo 4:12, desculpa, vai dizer o seguinte, que ninguém te despreze por ser jovem. Ao contrário, ser modelo para os fiéis na fé, na vivência, no amor, na caridade. Então, você que é jovem, a igreja te convida a caminhar, a ser ministro de Cristo, a ser um evangelizador, a fazer a missão junto conosco. Seja na pastoral do dízimo, na pastoral da juventude, na pastoral da catequese, no movimento semente, enfim, a igreja te convida. Aqui é o seu lugar, como o Thiago bem disse, o seu lugar já está garantido. Você que precisa vir e assumir ele. Deus te quer na tua juventude, Deus espera por ti e você tem uma missão, um sentido, uma vocação. A Igreja Católica é linda e nós esperamos por você aqui. Quero finalizar dizendo que você pode nos ajudar. O primeiro podcast cristão católico do Maracanã precisa de você para assistir, para curtir, para comentar e principalmente para compartilhar. Como eu disse no último episódio, eu repito aqui. Se você aí compartilhar para mais 5 amigos, eu tenho certeza que nós vamos alcançar mais e mais e mais almas. Então, para finalizar, eu quero agradecer, que Deus abençoe a vida de vocês, Thiago, Nadson, a vida, o movimento, a caminhada, o casamento, a família que está vindo aí. Que Deus os abençoe muito. É um prazer imenso estar aqui. E esse foi o Conexão Santa. E até já. Tchau, tchau.